Então, bora lá, pessoal. Bom dia. Eu sou Milton, sou professor da disciplina de Ambientação para Educação à Distância, Conhecendo o Mundo. Já falei com vocês na aula síncrona passada, né, que a gente conversou sobre os assuntos dos 3 primeiros tópicos da nossa disciplina, né, que trata da relação entre educação e tecnologias. Depois a gente falou da sala de aula virtual e das atividades do mundo. Eu vou fazer o seguinte aqui para a gente não ter interrupções, eu vou bloquear o microfone de vocês, depois eu libero, tá? Então, continuando. Nessa aula síncrona, a gente vai falar especificamente de uma ferramenta digital, que é o Canva, né? Por que a gente optou por essa ferramenta? Por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque ela vai te dar subsídio para desenvolver atividades durante o seu curso. Então, você vai conseguir desenvolver slides, sequências didáticas, atividades e demais objetos visuais que podem te ajudar no decorrer do nosso curso de especialização. E o segundo motivo, talvez seja o mais importante, é que ela vai te dar uma maneira de desenvolver essas gráficas para o seu dia a dia de trabalho lá na escola. Tá? Então, se você não utiliza o Canva ou nunca utilizou, vai ser uma excelente oportunidade para você conhecer essa ferramenta e trabalhar com ela também. Para a gente poder fazer a exposição, eu vou compartilhar a minha tela, primeiramente, e a gente vai fazer essa exposição aqui. Então, olha só. Bom, deixei vocês aqui numa tela auxiliar, então quando eu olhar para o lado aqui, eu estou olhando no Google Meet aqui para ver o que vocês estão falando. Durante a minha fala, eu vou evitar olhar aqui para o lado para eu não me perder com os comentários, tá? Mas vocês podem interagir entre si sem problema nenhum. Acredito que vocês já estejam vendo a apresentação e eu vou fazer essa apresentação não em modo de tela cheia, né? Eu poderia apresentar aqui, né? Olha só, apresentar a tela cheia. Mas eu vou tirar desse modo porque a nossa apresentação vai ser interativa. Então, como eu estou falando do Canva, durante a apresentação, eu vou trabalhar com vocês algumas dicas, algumas orientações na própria ferramenta. Então, por isso eu vou deixar essa apresentação minimizada, não em tela cheia, né? Mas eu já explico para vocês. Então, essa aula trata, pessoal, das possibilidades educativas no Canva. E isso que é importante para nós, né? Por mais que essa ferramenta seja uma ferramenta de design gráfico, de produção de peças gráficas, a gente pode utilizá-la para a área de educação, né? Para a produção de materiais didáticos educativos. E é por isso, né, que ela está sendo apresentada para vocês nessa primeira disciplina. Então, o que a gente vai ver aqui? O que a gente vai estudar? Bom, primeiro, nós vamos conhecer o que é o Canva. E para isso eu vou apresentar para vocês alguns projetos educacionais práticos no Canva, né? Quando eu falo práticos, a gente não vai inventar nada, né? Eu vou mostrar para vocês o que um educador pode fazer diante do Canva, né? Então, eu vou mostrar para vocês situações do dia a dia diante dessa ferramenta. Características e recursos do Canva. Eu vou apresentar para vocês slides, infográficos, vídeos educacionais, apostilas, banners, stories, miniaturas de vídeos e outras peças gráficas que podem ser desenvolvidas no Canva e que têm relação com o processo educativo, né? Que é o que nos cabe aqui nesse momento. Depois eu vou apresentar para vocês dicas e orientações de uso geral no Canva. Vou falar das margens, das dimensões, espaçamentos, cores, elementos gráficos e outros. E vou falar também de alguns exemplos práticos, né? Exemplos de materiais didáticos desenvolvidos no Canva. É sempre importante apresentar, né, a parte prática da ferramenta. E o intuito aqui, pessoal, não é mostrar para vocês como a ferramenta funciona, né? Porque uma aula de 1 hora não seria possível fazer isso. Mas eu vou conseguir mostrar para vocês as possibilidades e a potencialidade dessa ferramenta. Então, talvez isso possa te inspirar
a criar as suas peças gráficas ou seus materiais didáticos educativos. Então, vou te mostrar o ponto de partida, para daí você conseguir trabalhar de forma independente com essa ferramenta. Então, para que trabalhar com o Canva? Bom, muito simples. O Canva, em primeiro lugar, pessoal, é uma plataforma de design gráfico gratuita, fácil de usar e completamente online. Ou seja, não precisa instalar nenhum aplicativo no seu computador. Muito embora o Canva tenha uma parte dele que você consegue baixar e instalar no seu computador. Você consegue fazer isso, mas não é necessário. Eu mesmo só utilizo o Canva pelo navegador de forma online. Ele é gratuito, mas a licença gratuita dele dá acesso aos recursos de forma limitada. Então, o que eu recomendo para vocês? Que quando você se cadastrar lá no Canva, solicite o acesso ao Canva Educacional. Lá no quarto tópico da nossa disciplina, tem um vídeo que eu coloquei, que eu gravei, que mostra como você, né, que está trabalhando lá na escola, pode solicitar o acesso ao Canva Educacional. E aí o Canva Educacional, ele tem todas as funcionalidades, ele tem acesso a todas as funcionalidades como se fosse uma licença paga, tá? Só que de forma gratuita. Então, depois faça o seu cadastro no Canva e solicite o seu acesso educacional. Antes de você ganhar o acesso educacional, você pode utilizar a licença gratuita, ele te dá acesso a um monte de coisa, mas você não vai conseguir acessar determinados objetos, né? Figuras, fotos, elementos gráficos, mas você vai conseguir trabalhar de forma limitada, mas vai conseguir trabalhar. Só que eu recomendo fortemente que você solicite o seu acesso educacional. Você, como professor ou professora, seja de qualquer nível de educação, você pode solicitar o acesso ao Canva Educacional lá na própria plataforma deles, tá? E tem um vídeo no tópico 4 que explica como é que isso é feito. Então, com o Canva, você pode criar peças gráficas como imagens, documentos, elementos gráficos, infográficos, que são gráficos permeados por informação, apresentações, pôsteres, vídeos curtos, entre tantos outros tipos para utilização nas redes sociais, negócios, marketing, também na educação. No nosso caso aqui, principalmente na educação. Perceba que esses elementos gráficos que eu coloquei aqui para você, esses tipos de materiais gráficos, né, praticamente todos eles a gente pode utilizar na nossa prática educativa do dia a dia. Né? Todos esses elementos. Acredito que vocês já precisaram, por exemplo, fazer uma publicação no Instagram convidando os alunos, convidando os pais dos alunos para alguma atividade na escola. Ou algum post no Instagram convidando para algum evento que vai acontecer. Publicou um vídeo no YouTube que precisaria de uma miniatura, por exemplo, uma sequência didática que você precisa desenvolver, uma atividade um pouco mais lúdica, você pode fazer tudo isso no Canva, de forma fácil, rápida, e de modo que fique apresentável, né, para o outro. Então, pessoal, nós temos aqui diversas possibilidades de projetos no Canva. Na área de educação, né, na área da educação, a gente pode listar alguns deles. Slides, apostilas, infográficos, gráficos, imagens e banners para o Moodle, peças de divulgação e muitos outros. Então, você pode, por exemplo, se você está fazendo uma pós-graduação, que é o caso aqui, um curso de especialização, e precisar desenvolver slides, você não precisa ir lá para o PowerPoint mais, você pode desenvolver no Canva. Ele tem muito mais funcionalidades do que o PowerPoint ou do que o Google Apresentações. Então, esses slides que vocês estão vendo aqui, né, eles foram desenvolvidos no Canva e eles estão sendo apresentados no Canva. Você pode desenvolver apostilas digitais, livros, e-books, infográficos, gráficos e outros, né? Então, para a área de educação, a gente tem uma infinidade de projetos. E a gente tem também, no Canva, você pode desenvolver projetos relacionados às redes sociais. A gente sabe hoje, né, que a nossa prática educativa, o nosso dia a dia lá na sala de aula, é permeado muito pelas redes sociais também. Então, se você tem, por exemplo, um canal no YouTube, ou você tem um Instagram que você usa para fazer divulgação, você pode utilizar o Canva para desenvolver essas peças gráficas e te ajudar muito no dia a dia na escola, tanto
para projetos essencialmente educacionais, como para projetos de divulgação, né? Divulgação da sua aula, divulgação da sua escola, de eventos e outros. Então, você pode trabalhar lá, desenvolver uma capa para um canal no YouTube, um post, um story no Instagram, desenvolver vídeos curtos de chamamento, né, para aulas, de chamamento dos pais e outros, né? Pode desenvolver animações para redes sociais, edição de fotos e muitas outras possibilidades que o Canva dá, tanto para redes sociais quanto para educação. Vou colocar para vocês aqui algumas características e recursos dessa ferramenta. Então, primeiro, não é necessário instalar nenhum software, né? Muito embora o Canva tenha um instalador que você pode baixar e utilizá-lo no seu computador, mas não é necessário. Se você quiser testar isso depois, fique à vontade, lá na página do Canva, que é canva.com, né, você consegue fazer o download desse instalador. Você consegue usar o Canva no seu computador, consegue usar no celular, consegue usar no tablet também. Tá? Ele é multiplataforma. Muito embora ele tenha esse instalador, você pode utilizá-lo pelo navegador, que é como eu estou fazendo agora com vocês. É bem mais fácil de usar assim. O Canva é gratuito e é fácil de usar. Ele é gratuito no sentido de que você pode se cadastrar e utilizar a licença gratuita. Ela é limitada, mas vai te dar acesso a muitos recursos que o Canva oferece. Como eu falei para vocês, recomendo que você faça o pedido de acesso ao Canva Educacional, porque você é professora, né? Trabalha na escola e você tem direito ao Canva Educacional. É só você solicitar lá na plataforma. No tópico 4, tem um vídeo que explica como fazer isso, tá? Armazenamento em nuvem. Na versão gratuita, você conta com 5 GB de armazenamento em nuvem. Na versão Pro, Enterprise, ou na versão educacional, isso é importante, fique claro, na versão educacional do Canva também, você tem 100 GB de acesso ao Canva, tá? Para armazenar fotos e armazenar as suas peças gráficas. Isso daqui, pessoal, não é tão importante, porque as peças gráficas que a gente desenvolve no Canva, elas não ocupam tanto espaço. Eu tenho centenas de peças gráficas que eu desenvolvi no Canva e que não ocupam nem 1% desse armazenamento que ele me ofereceu. Então, assim, o trabalho online no Canva ocupa pouquíssimo espaço de armazenamento. Então, você não precisa nem se preocupar muito com isso. Outra característica, né, o trabalho em equipe e à distância. Pensa só, eu posso desenvolver esses slides aqui e posso compartilhá-lo com algum colega de trabalho meu. E nós dois, ao mesmo tempo, podemos trabalhar online, de forma colaborativa, no mesmo slide, na mesma peça gráfica. Isso é muito importante para o trabalho coletivo e colaborativo. Então, a gente pode editar o mesmo documento, 1, 2, 3, 4, quantas pessoas você quiser. Então, a gente pode trabalhar online, de forma coletiva e colaborativa em um mesmo documento. Isso faz a gente ganhar tempo, né, e faz a gente desenvolver os materiais de forma mais rápida. O Canva disponibiliza também um banco de imagens e templates com milhões de imagens e milhares de templates. Então, quando você tem a licença educacional do Canva, você tem acesso a 100% das imagens, 100% dos elementos gráficos e 100% dos templates que ele disponibiliza para a gente. Então, você pode criar lá uma infinidade de materiais gráficos que já vêm pré-prontos, né? E ali você edita só os textos e edita as cores desse documento para fazer sentido para o seu dia a dia lá na escola. Também tem filtros e ajustes de fotos, né? De um tempo para cá, o Canva tem melhorado muito a ferramenta. Então, ele vem adicionando novas funcionalidades à ferramenta. E uma delas é a edição de fotos. Você pode editar fotos diretamente no Canva. Então, ele dispõe de muitos filtros e ajustes que você pode trabalhar com a edição do documento que você tiver trabalhando no Canva. Tá? Então, tem filtros e ajustes que você pode trabalhar exaustivamente, tanto nas fotos quanto nos elementos gráficos que você tiver trabalhando. Formas e ícones.
o Canva dispõe de milhões de formas e ícones, o que a gente chama de elementos gráficos, né? Vocês vão me ver falando muito de elementos gráficos. Então, o Canva dispõe de milhões de elementos gráficos, que são formas e ícones. Aqui eu estou mostrando para vocês algumas delas. Então, a gente pode ter um ícone, pode ter outro ícone, uma forma, por exemplo, um triângulo, um quadrado, e diversos outros elementos gráficos que o Canva disponibiliza. E a graça desses elementos gráficos é que você pode trocar a cor deles. Olha só. Tá vendo? A gente pode trabalhar com os elementos gráficos de modo que a gente pode aumentar esses elementos, diminuir esses elementos, pode compor 2 ou mais elementos e pode trocar a cor desses elementos, né? De modo que fique visível, fique inteligível para quem está acessando o documento. Tá vendo? Eu estou fazendo isso aqui em tempo real e você consegue ver que a gente consegue trabalhar com os elementos gráficos de forma muito fácil, né? O Canva disponibiliza também centenas de fontes, né? Então, você tem lá à sua disposição uma variedade enorme de fontes que você pode utilizar nos textos. É claro que você precisa dar uma olhada para ver qual fonte se adequa melhor àquele objetivo que você está trabalhando, né? Mas você consegue selecionar entre uma infinidade de fontes que o Canva disponibiliza, tá? Então, qual que é o endereço de acesso ao Canva? É esse daqui, canva.com. Muito tranquilo, muito simples de trabalhar. Então, vamos começar aqui com algumas dicas e orientações sobre o Canva. Eu separei, pessoal, se eu não me engano, 10 dicas para vocês, que são dicas de trabalho do dia a dia, né? Então, eu trabalho com Canva já há uns 5 ou 6 anos, e nesse tempo eu fui coletando alguns passos, né, para a gente poder trabalhar de forma mais fácil aqui com o Canva e de maneira mais organizada, né? Então, eu vou apresentar para vocês algumas dicas que podem te ajudar no dia a dia de trabalho com essa ferramenta. A primeira delas é atenção aos espaçamentos, tá? Quando você está desenvolvendo um material didático, seja ele qualquer, né? Quando o outro vai receber o documento, uma das primeiras coisas que a gente percebe e que nos salta aos olhos são os espaçamentos dos textos e os espaçamentos dos textos com os elementos gráficos, né? Então, você precisa manter uma coesão entre os espaçamentos, tá? Tanto dos textos, quanto entre os textos e os elementos gráficos. Olha só, se eu clicar em uma caixa de texto, veja que o Canva mostra para mim que essa caixa de texto está selecionada, tá vendo? Se eu clicar no teclado com a tecla Alt e segurar, olha só, ele vai me mostrar qual é a distância entre essa caixa de texto e as bordas do documento. Se eu passar o mouse em outra caixa de texto ou em outro elemento gráfico, ele vai me mostrar qual é a distância entre esses dois elementos, tá vendo? Aqui tá pequenininho, mas ele tá me dizendo que tem 20 pixels entre esse texto, atenção aos espaçamentos, e entre o texto que está logo abaixo. Então, olha só, entre um texto e outro tem 20 pixels. Se eu vier aqui para baixo e fazer a mesma coisa, selecionar o texto, clicar na tecla Alt e passar o mouse no outro elemento, ele vai me dizer que tem 20 pixels também. Então, pessoal, espaçamentos entre os textos e entre os textos e os elementos gráficos é uma das primeiras coisas que quem está recebendo aquele documento vai prestar atenção. Por quê? Porque não deu tempo dele ler ainda, né? Mas quando ele bate o olho ali, ele vai ver, peraí, esse documento aqui está organizado, né? Ele está minimamente organizado, os espaçamentos estão ajustados. Então, atenção quando você estiver desenvolvendo o seu documento, seja ele qualquer, né, aos espaçamentos entre os textos e entre os objetos gráficos. Bem, outra dica, mostrar margens. Eu estou trabalhando com vocês agora em slides. A gente não costuma utilizar margens em slides, mas quando você está desenvolvendo lá um e-book, uma cartilha, um livro digital,
ou qualquer outro documento, principalmente no formato A4, e que você imagina que esse documento possa ser impresso, a primeira coisa que você tem que fazer é habilitar as margens, para você desenvolver todo o conteúdo dentro das margens. Não é isso que você faz quando está escrevendo num caderno? Não é isso que você faz quando vai desenvolver o seu TCC ou um documento eletrônico lá no Word ou no Google Docs? Então, você precisa fazer isso no Canva também. Só que as margens, quando você está desenvolvendo um documento no Canva, elas não ficam habilitadas por padrão. Como é que você faz isso? É muito tranquilo. Aqui no menu lateral, do lado esquerdo, a gente tem, olha só, arquivo, configurações, mostrar margens. Vendo que ele habilitou as margens aqui para mim? Por que, então, Milton, que você está colocando os elementos além das margens, fora das margens? Porque isso daqui é um slide, a gente não precisa nos ater às margens do documento. É um slide, isso aqui não vai ser impresso, né? Ele vai ser só apresentado. Então, nesse caso aqui, a gente não precisa respeitar as margens. Mas se você estiver desenvolvendo um documento no Canva, que você tenha ideia de que ele vai ser impresso, que seja um documento A4, um livro, um e-book, uma cartilha, ou qualquer outro tipo de documento, habilite as margens e desenvolva o seu documento, o seu texto dentro das margens. Tá? Nesse caso aqui, como é um slide, eu não preciso das margens e eu vou desabilitar essa configuração. Então, voltando aqui para vocês. Arquivo, configurações, mostrar margens. Paleta de cores, né? Atenção às cores do seu documento no Canva. Quando, um outro aspecto, né, quando você está desenvolvendo um material didático, seja ele qualquer, tá? São as cores. Por quê? Porque assim como os espaçamentos, uma das primeiras coisas que quem está recebendo o seu material didático vai prestar atenção é nas cores. E 99,9% de quem está recebendo, né, não entende da teoria das cores. Mas instintivamente ele vai bater o olho e vai pensar, nossa, isso aqui está gritando, está chamando muita atenção. Isso daqui, parece que essa cor aqui não está boa. Ou o contraste entre a cor de fundo e o texto não está bom, não consigo ler direito. Então, você precisa, primeira coisa, pensar no material didático de modo que ele não seja necessariamente bonito, atraente, mas que ele seja inteligível para quem está recebendo o material. Porque a gente não desenvolve um material didático, pessoal, para ele ser bonito, puramente bonito ou decorativo. A gente desenvolve um material didático para que ele seja efetivo, né? E você precisa pensar sob a ótica de quem vai receber esse material didático, não somente com a sua cabeça. E a teoria das cores, do uso das paletas de cores, vai te ajudar muito nisso, muito. Por quê? Porque ela não vai te deixar errar. Né? Então, se você estiver desenvolvendo um material didático, primeira coisa, utilize uma paleta de cores para garantir que as cores daquele material didático que você está desenvolvendo combinam entre si. E mais do que isso, que tenha um contraste, né, uma organização das cores e dos elementos, de modo que quem está recebendo aquele material didático entenda o que está escrito, consiga ver o que está escrito, o que está dito naquele material didático. Então, muita atenção às cores. Mais para frente um pouquinho, eu vou falar com vocês brevemente sobre essa teoria das cores e vou mostrar algumas páginas dentro do próprio Canva que vai te ajudar muito a escolher as cores do seu material didático, tá? Outra dica, né? Atenção à dimensão do documento. Então, todo documento no Canva tem uma dimensão, um tamanho específico. Por que eu digo atenção à dimensão do documento? É porque se você estiver desenvolvendo uma peça gráfica lá para um story do Instagram, ele tem um tamanho específico. Se você estiver desenvolvendo uma peça gráfica para uma publicação no Instagram, ele tem outro tamanho. Você precisa saber que tamanho é cada uma dessas peças gráficas de forma alguma, porque o Canva, quando você vai criar aquele material,
aquela peça gráfica, ele já vai te dizer os tamanhos pré-definidos para cada uma delas. Então, se você estiver fazendo slides, você não vai criar um documento A4. Se você estiver desenvolvendo uma apostila, você não vai criar um story no Instagram, você vai criar um documento de tamanho de apostila. Se você estiver fazendo uma miniatura de vídeo, você não vai criar primeiro um documento A4, porque são tamanhos diferentes. Mas o Canva já vai disponibilizar para você os tamanhos pré-definidos. Então, isso é muito tranquilo de trabalhar. Então, muita atenção à dimensão do documento e ao tamanho dos documentos que já vêm pré-definidos no Canva, para você não correr risco de criar nenhum documento muito pequeno ou um documento muito grande que fique enorme na tela, né? Também não faz sentido. Então, cada documento que você for criar, cada peça gráfica que você for criar, já tem um tamanho pré-definido que você precisa somente selecionar antes de desenvolver esse documento. Inserir links no documento. Isso daqui é muito importante também. Quando você estiver desenvolvendo um documento ou uma peça gráfica no Canva, você pode inserir hiperlinks nos textos e nos objetos gráficos. É claro que para isso funcionar, você precisa exportar o documento no formato PDF. Porque se você exportar o documento no formato de imagem, os links deixam de existir, né? Uma imagem, você não consegue clicar nos links da imagem. Mas se você tiver, por exemplo, desenvolvendo slides, cartilhas, e-books, apostilas e outros documentos que você vai exportar esse documento no formato PDF, você pode sim criar e incluir hiperlinks nesses documentos. Como é que isso é feito? Bem tranquilo, olha só. Eu posso selecionar tanto a caixa de texto inteira e clicar aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu dar uma olhada. O atalho, pessoal, é Ctrl K, olha só. Inserir um link ou buscar. Mas aqui também tem, eu só não me lembro aonde está especificamente, porque eu uso tanto esse atalho, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, adicionar link, tá vendo? Então, quando você seleciona uma porção de texto, ou parte desse texto, então vamos lá, selecionar essa parte aqui, e clicar nessa opção aqui dos 3 pontinhos, ele vai me dar uma opção de adicionar link, tá vendo? Então, eu posso adicionar links tanto para o próprio documento, para outras páginas do próprio documento, tá? Quanto para páginas externas. Então, eu posso adicionar links tanto para outras páginas desse mesmo documento, e isso é especialmente útil quando você quer desenvolver sumários, por exemplo, ou posso colocar hiperlinks para outras páginas, por exemplo, para vídeos que estão lá no YouTube, eu posso fazer isso perfeitamente, utilizando, né, o próprio menu aqui, ó, seleciono a caixa de texto ou a porção de texto que eu quero e clico aqui nos 3 pontinhos, adicionar link, ou simplesmente, olha só, seleciono o texto que eu quero, Ctrl K, tá? Ctrl K é o atalho para inserir hiperlinks. Tudo bem? Vamos continuar aqui. O Canva tem um banco de fotos com milhões de fotos. Então, na versão Premium ou na versão educacional, o Canva dispõe de um banco de imagens com milhões de fotos, tá? Em alta qualidade que você pode utilizar. Essas fotos, em geral, pessoal, elas são fotos decorativas, são fotos genéricas. Então, por exemplo, se você está precisando de uma foto que descreve um momento histórico, sei lá, a queda da Bastilha, ou outro momento histórico, isso não vai existir, porque são fotos históricas, né? Mas fotos decorativas, fotos genéricas, o Canva tem milhares, se não milhões de fotos que você pode utilizar. Elementos gráficos, né? Como eu falei para vocês, você pode adicionar elementos gráficos no seu design, né? Esses elementos gráficos, eles podem ser formas geométricas, quadros, gráficos, ícones, figuras, linhas e diversos outros objetos gráficos, tá? São milhares, se não milhões de elementos gráficos
que o Canva disponibiliza. Como é que eu adiciono um elemento gráfico? Menu do lado esquerdo, olha só, elementos. Tá vendo? Do lado esquerdo da minha tela, nesse menu, elementos. Aqui eu posso buscar um elemento por uma palavra. Então, vamos tentar adicionar aqui um elemento gráfico do próprio Canva, um ícone do Canva. Então, eu vou digitar Canva e vou teclar Enter. Ele vai me trazer aqui algumas informações, né? Primeiro, relacionados aos próprios elementos gráficos, depois fotos, vídeos, áudios e outros. Eu quero o quê, nesse momento? Elementos gráficos. Então, eu vou visualizar os elementos gráficos que foram trazidos com essa busca, cujo título é Canva. Então, ele já me mostra aqui alguns ícones que eu posso utilizar e que tem a ver com essa busca. Então, quero adicionar um ícone do Canva, por exemplo. Só clicar aqui e adicionar esse ícone. Eu posso movimentar o ícone na tela. Posso, pessoal, inclusive, trocar a cor desse elemento gráfico. E aí que está a graça, né? Eu posso trocar a cor, posso aumentar, diminuir o elemento e posicionar ele em qualquer local da minha tela. Então, vamos trocar a cor desse elemento. Quando eu seleciono o elemento gráfico, olha só, ele me mostra quais são as cores principais dele, né? E eu posso selecionar, clicar na cor e trocá-la. Então, olha só. Tá vendo? É muito tranquilo de trabalhar. Posso trocar a cor do elemento gráfico de modo que as cores façam sentido aqui para o meu documento. Então, trabalhar com elementos gráficos é fundamental. E esses elementos gráficos, pessoal, eles vão muito além de decoração, né? A gente precisa pensar, quando está desenvolvendo um material didático, de modo que os elementos gráficos e as figuras não sejam puramente decorativas, né? Esses elementos gráficos e principalmente as figuras, elas precisam existir para dizer algo a quem está recebendo aquele documento. A gente não está desenvolvendo um documento para que ele seja bonitinho, né? Isso é uma consequência. A gente precisa desenvolver uma peça gráfica, um material didático educativo, de modo que ele seja efetivo para quem está recebendo aquele documento. Então, utilize elementos gráficos, utilize imagens, utilize figuras, mas corra de fazer isso para que seja puramente decorativo, né? Para ficar bonito aos olhos. Não é disso que se trata, né? A gente precisa desenvolver os nossos materiais didáticos de modo que eles sejam efetivos, né? Então, e as figuras e os elementos gráficos vão ser muito úteis para isso. Outra coisa, atenção ao centralizar os objetos, né? Eu vou abrir uma página aqui em branco para mostrar para vocês isso na prática. Olha só. Quando eu falo atenção ao centralizar objetos, eu quero dizer o seguinte: quando você compõe objetos visuais no Canva, você consegue centralizá-los, organizá-los de modo que eles fiquem harmônicos entre si, né? Vamos fazer um teste aqui. Eu vou adicionar um quadrado. Olha só, um quadrado na tela. Eu consigo movimentar esse quadrado na tela para onde eu quiser. Tá vendo? Para onde eu quiser, eu consigo movimentar esse quadrado. Se eu quiser posicionar esse quadrado exatamente no meio da página, como é que eu faço? Eu posso fazer isso movimentando com o mouse. Tá vendo que quando ele vai passando pela tela, o Canva vai colocando algumas linhas. Aqui eu consigo ver que ele está alinhado no meio, no meio. Agora eu quero alinhar ele aqui na vertical, né? Então vamos continuar a fazer isso. Olha só. Encontrei exatamente o ponto médio, o meio da página. Solto aqui e deixo. Essa é uma forma. Qual a outra forma de fazer isso? Olha só. Vou deixar o objeto aqui de lado. Eu posso clicar com o botão direito nesse objeto, alinhar a página ao centro. Tá vendo? Ele já encontrou o centro da página para mim. De novo, botão direito, alinhar a página no meio. Tá vendo? Então, o próprio Canva, ele te dá formas de você centralizar os objetos. Agora, vamos fazer uma outra coisa. Eu vou adicionar um círculo. Esse círculo, eu vou trocar a cor dele para facilitar as coisas. Da mesma forma,
eu posso posicionar simplesmente o círculo no meio do quadrado, né? Encontrei o ponto médio, o centro. Está centralizado. Aqui eu estou compondo dois elementos, né? Eu estou usando um quadrado e um círculo para facilitar a nossa vida, mas aqui poderia ter outros elementos que você estivesse desenvolvendo no Canva, tá? Inclusive, não precisa ser só dois elementos, não. Você pode trabalhar com diversos, com inúmeros elementos e organizá-los dessa forma. Mas aqui a gente está fazendo com dois para facilitar as coisas. Então, olha só. Eu posso fazer isso no dedo, né, que é arrastando o elemento gráfico aqui, e encontrar o ponto médio. Mas eu posso fazer isso também, olha só, eu vou deixar de forma proposital eles desalinhados. Eu posso fazer assim também, ó. Eu seleciono os dois elementos gráficos, clico com o botão direito e venho aqui em alinhar elementos. Perceba que agora a opção não é mais alinhar a página, é alinhar os elementos, porque eu selecionei os dois elementos. E eu quero alinhar esses dois elementos ao centro. Então, o Canva já faz isso para mim, tá vendo? Ele já alinha os dois elementos ao centro. No caso, ele já estava alinhado ao meio também, então ele nem me deu essa opção. Quando eu seleciono dois elementos, ele vai me dar a opção de alinhar esses dois elementos. Então, eu posso alinhar tanto ao centro, quanto posso alinhar no meio. E posso alinhar também à esquerda, à direita, em cima e embaixo. Só que, nesse exemplo aqui, eu queria alinhar os dois ao centro. Então, muita atenção quando você estiver trabalhando com elementos gráficos, ao alinhamento desses elementos, tá? Vou apagar essa página aqui, porque eu não quero poluir esse slide, porque eu vou disponibilizar ele depois para vocês. Então, vamos continuar. Qual a outra dica? Baixar páginas específicas do documento. Quando você está, por exemplo, desenvolvendo slides ou desenvolvendo uma apostila, pode ser que você precise fazer download de páginas específicas e não do documento inteiro. E isso é possível fazer com Canva. Então, vamos pensar aqui. Você está desenvolvendo uma apostila que tem 4 capítulos. E você quer disponibilizar esses capítulos, essa apostila, para os seus alunos, capítulo a capítulo. Então, primeiro capítulo 1, depois capítulo 2 e assim por diante. Como é que você faz para baixar páginas específicas em um documento no Canva? É muito tranquilo. Basta você vir aqui nessa opção, compartilhar, baixar, olha só. E aqui nas páginas, olha só, selecionar páginas. Eu desmarco a opção selecionar tudo e seleciono as páginas que eu quero. Tá vendo? Página 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, você consegue, além de baixar o documento inteiro, você consegue baixar partes do documento. Isso é especialmente útil quando você quer disponibilizar o seu material didático em partes. Bem, então, seleciono as páginas que eu quero e clico em pronto. Agora sim, eu clico em baixar e ele vai baixar aquelas páginas juntas em um documento só, mas ao invés de baixar todo o documento de uma vez só. Tá? Então, você pode, recapitulando, baixar o documento inteiro ou baixar páginas específicas do próprio documento. Agora, vamos passar para a teoria das cores, assim como eu falei com vocês. A teoria das cores, pessoal, ela parte do círculo cromático. O círculo cromático é esse círculo aqui que vocês estão vendo, né? Por meio do círculo cromático, a gente consegue categorizar as escalas de cores e as combinações de cores, na verdade, em diversas formas. As principais são as cores complementares, cores análogas, e tem cores triádicas ou tríades, né? Você precisa saber de cabeça essa teoria das cores? Não precisa. Você não precisa saber disso, né? O Canva ele já vai te dar maneiras de você escolher uma cor principal, por exemplo, e ele já vai te dizer quais são as cores complementares, quais são as cores análogas, quais são os tons monocromáticos, por exemplo. Mas você precisa entender mais ou menos como funciona, tá? Para você não se perder. Então, primeira coisa,
as cores complementares. São duas cores que estão em lados opostos do círculo cromático. E essa combinação possibilita alto contraste e alto impacto. Então, vamos pensar aqui. Se eu estou escolhendo uma cor principal, que é esse vermelho aqui que eu estou passando o mouse, qual é a cor complementar desse vermelho? É esse azul que está imediatamente oposto no círculo cromático. Então, são cores complementares. Se eu estou escolhendo esse tom de azul, a cor complementar a esse tom de azul é esse amarelo aqui, que está imediatamente oposto no círculo cromático. Então, essa é a regra de escolha de cores complementares. As cores análogas são três cores que estão lado a lado no círculo cromático. Então, vamos pensar. Se eu estou escolhendo esse roxo, ou esse lilás aqui, como cor principal, as cores análogas são essas duas. Essa aqui que está do lado, e essa outra que está do lado. Tá? Então, cores análogas. Escolha uma cor dominante e use as outras duas cores como destaques. Tá? Se eu estou escolhendo esse tom de verde, as cores análogas a esse tom de verde é esse azul e esse outro verde que está aqui do lado. E tem também as cores triádicas, que são três cores uniformemente espaçadas. Isso possibilita alto contraste e cores vibrantes. Eu não vou me alongar muito nessa teoria, porque a gente vai ver isso na prática agora, tá? Deixei aqui para vocês 5 links que vai te ajudar a escolher as cores para o seu documento. Então, o primeiro deles é uma seleção de 50 páginas com cores impactantes, né? Onde é que está isso, pessoal? Está no próprio Canva, no blog do Canva. Né, o Canva, ele é uma ferramenta interessante porque, além de te dar um estúdio para você desenvolver suas peças gráficas, ele tem muito, mas muito material didático para te ensinar a usar essa ferramenta. E uma dessas partes está aqui. Né, você pode verificar as cores e se inspirar nessas cores, nesses sites, para desenvolver o seu material didático. Então, aqui nessa página, é uma página que vai te inspirar, na verdade. Ela não vai te ensinar a usar, mas ela vai te ensinar, te inspirar de modo que você consiga visualizar essas páginas e ter ideias, tá vendo? Tons suaves, moderno e puro. Né? E você consegue, inclusive, acessar essas páginas para ter mais ideias de como trabalhar com as cores no campo. Então, o primeiro link que eu queria mostrar para vocês aqui é essa página aqui com 50 sites, né, que pode te ajudar a escolher as cores dos seus elementos gráficos aqui, das suas peças gráficas, né. Segundo link, as paletas de cores, né, a gente não falou lá das paletas de cores, o Canva dispõe de milhares de paletas de cores já pré-definidas. Então, olha só, vendo? A gente pode ir passando aqui entre as páginas. Então, vamos supor que eu gostei dessa paleta de cor aqui. Eu seleciono essa paleta de cores e ele já vai me mostrar, veja só, as cores que compõem essa paleta de cores. Quando você seleciona uma paleta de cor e utiliza essa paleta no seu material didático, você tem a certeza de que aquelas cores combinam entre si. Tá? Então, as cores que compõem uma paleta de cor, elas combinam entre si e vão dar um efeito harmônico naquele material didático. Então, é isso que você precisa saber. Como é que eu faço para selecionar uma dessas cores e utilizar lá no meu material didático? É muito simples. Olha só, basta eu clicar aqui na cor, que ele já vai copiar o código hexadecimal dessa cor para a área de transferência. Então, clico aqui e copio. Volto aqui no meu material, veja bem, seleciono o elemento que eu quero trocar a cor, e venho aqui nesse caso, ó, cor do texto, e colo, dou um Ctrl V aqui no campo. Então, ele já vai me mostrar aquela cor que eu acabei de copiar. E troco a cor. Olha só, muito simples. Isso vale não só para textos, isso vale para qualquer elemento gráfico. Vamos fazer de novo. Vou acessar aqui a combinação de cores, vou pegar uma outra
paleta de cor aqui, né? Peguei essa outra paleta de cor e vou copiar, deixa eu ver, essa cor aqui, esse azul, né? Copiei a cor, ele já copiou para a minha área de transferência e vou selecionar esse objeto aqui. Isso aqui é um elemento gráfico, tá vendo? Eu posso aumentar e diminuir ele como eu quiser. É um elemento gráfico. Então, eu vou trocar esse roxo aqui por aquele azul. Colo e troco a cor. Muito simples de trabalhar. Então, você pode selecionar as cores que você quer e trabalhar no Canva. Quando você seleciona uma paleta de cores, você garante que as cores daquele documento, daquela peça gráfica que você está desenvolvendo, combinam e são harmônicas entre si. Tá? Isso é importante que você entenda. Um outro link que você vai utilizar é o de gerador de paletas de cores. E, pessoal, aqui vale uma interrupção. Esses slides aqui, assim que eu terminar a apresentação, assim que a gente terminar a nossa aula, eu já vou botar ele lá na sala, tá? Não se preocupe, não precisa se preocupar em copiar, nada. Esse slide aqui, ele vai estar lá na sala assim que a aula terminar, tá? Me comprometo com vocês. Então, voltando aqui. Um gerador de paleta de cores. Olha só que interessante. Eu posso ir gerando paleta de cores a partir de imagens que já existem. Então, eu posso fazer isso aqui com esse demo que a própria página disponibiliza e trocando a imagem, tá vendo? Vou trocando a imagem aqui e o Canva vai reconhecer a paleta de cores daquela imagem. Então, posso ir fazendo testes aqui, ó. Olha que interessante. Ou posso fazer upload de uma imagem que está no meu computador. Então, vamos pensar assim, você tem uma imagem no seu computador que você quer utilizar essa imagem em uma peça gráfica que você está desenvolvendo. E aquela peça gráfica, ela vai conter uma paleta de cores daquela imagem. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui nessa opção de fazer upload da imagem. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui na minha área de trabalho. Tenho sim, tem uma thumbnail aqui que eu usei no curso de gestão na EPT, se eu não me engano. Então, olha só. Eu fiz upload dessa imagem para cá, e ele encontrou a paleta de cores dessa imagem que estava no meu computador. E eu fiz upload aqui para a página. Então, se você tiver uma foto, você pode encontrar uma paleta de cores daquela foto e utilizar no seu material didático. Isso é interessante também. Ou pode simplesmente ir randomizando imagens aqui que o próprio Canva gera, tá vendo? O próprio Canva vai gerando imagens e extraindo a paleta de cores daquela imagem. E essa paleta de cores você pode utilizar livremente no seu material didático. Vamos seguir. Significados e simbolismo das cores, né? Cada cor, pessoal, tem um significado e um simbolismo. No seguinte sentido, bom, vocês já ouviram falar que as áreas têm cores? Então, por exemplo, a área da saúde tem uma cor, a área da educação tem uma cor dominante, a área da alimentação tem outra cor. Quando o pessoal está desenvolvendo comerciais, por exemplo, para chamar a atenção para determinada comida, ou restaurante, ou outra área, eles têm cores específicas para fazer isso. Então, se você está com fome, quer despertar fome na pessoa que está vendo aquele comercial, tem cores específicas para aquilo. Se você quer despertar tranquilidade para alguém com aquela peça gráfica, tem cores para aquilo. Se você quer desenvolver materiais didáticos para uma área específica, muitas vezes, se você pesquisar lá no Google, tem cores para aquilo. Por exemplo, no nosso curso de alfabetização e letramento, vocês perceberam que ele tem uma cor dominante, né? Vou mostrar aqui para vocês. A cor dominante do nosso curso é esse roxo aqui, esse lilás. É a cor dominante. Antes da gente iniciar o nosso curso, eu pesquisei no Google lá, a área de alfabetização, letramento, pedagogia, né?
e vi que tem a ver com essa cor. Então, eu fui lá e defini uma cor principal para o nosso curso. Então, essa cor aqui, não é porque eu achei ela bonita, é porque ela tem a ver com a área que a gente está trabalhando. Então, praticamente todas as áreas têm cores que melhor se adequam àquela área. Então, quando você estiver desenvolvendo a sua peça gráfica, o seu material gráfico, pense nisso também, tá? Cada cor tem um simbolismo e serve para determinada área. Então, aqui eu posso clicar na cor. Então, vamos selecionar essa cor aqui. Perceba que ele me traz em inglês, mas eu posso atualizar aqui para português. Ó. Ele vai traduzir para mim. Então, olha só, esse azul aqui, qual que é o nome desse azul? É gruta azul. É estranho, né? Mas as cores têm nomes. Então, cada cor tem um nome, principalmente as cores principais. Não todas, porque perceba que quando a gente está tratando de cores, existem infinitas cores, infinitas mesmo, de fato. Então, não tem como nomear todas, mas as cores principais, elas têm nomes. E essa cor aqui chama gruta azul. Então, quando eu seleciono essa cor, o Canva já vai me dizer aqui as combinações. Então, tem aqui, ó, monocromática, cor análoga, cores complementares, cores triádicas e outras. E outras combinações de cores também que a gente pode utilizar. Então, olha só, aqui tem um pouquinho da história da cor, para que ela serve, para que ela pode ser usada. Então, você pode fazer isso com diversas cores que o Canva disponibiliza aqui para a gente. Então, tem esse amarelo brilhante, as cores monocromáticas, as cores análogas, complementares e cores triádicas também. Então, mostrei para vocês o significado e simbolismo das cores. Outra coisa, o círculo cromático. A gente não falou desse círculo cromático antes. Eu falei para vocês que você não precisava decorar nada. E não precisa mesmo. Por quê? Porque tem uma página aqui no Canva que você pode selecionar a cor dominante, né? Com essa bolinha maior. Veja que aqui no círculo cromático, pessoal, tem duas bolinhas. Uma bolinha grande e outra menor. Essa bolinha grande é o que a gente chama de cor dominante. Então, quando você está desenvolvendo um material, e a primeira coisa que você tem que pensar, qual é a cor dominante desse material? Então, vamos ver aqui, a cor dominante desse material vai ser esse azul aqui. Esse azul, tá? Qual é a cor complementar a esse azul? É esse amarelo. Por quê? Porque eu estou selecionando a combinação de cores complementares. Então, a cor complementar a esse azul é esse tom de amarelo. A cor complementar a esse tom de verde é esse vermelho, esse rosa aqui. Tá? Então, eu posso movimentar a cor dominante pelo círculo cromático e o Canva já vai me dizer qual é a cor complementar. Mas, além de cores complementares, eu posso selecionar outras combinações, cores monocromáticas. Então, a cor monocromática a esse tom de lilás aqui é esse outro tom de lilás. As cores análogas são essas três. Então, qual é a cor dominante? É essa daqui. Quais são as cores análogas a essa cor dominante? É esse tom aqui de roxo e esse tom de vermelho. Eu posso movimentar, veja só, posso movimentar a cor dominante e o Canva já vai me dizer quais são as cores análogas àquela cor dominante. E, além disso, eu posso usar as combinações triádicas e posso usar as combinações tetrádicas, tá? Então, pessoal, é muito tranquilo de você encontrar uma cor dominante e as outras combinações de cores, sejam elas quaisquer. Esses links aqui, todos eles, pessoal, estarão lá nos slides que eu vou disponibilizar para vocês. Vamos passar aqui para frente. Alguns exemplos práticos. Então, como eu falei para vocês, a gente pode desenvolver uma infinidade de materiais didáticos educativos no Canva. Todos os materiais didáticos visuais, pessoal, que foram desenvolvidos para a disciplina de ambientação para educação à distância, conhecendo o Moodle,
foram desenvolvidos no Canva. Esse banner aqui foi desenvolvido no Canva. Olha só. Esse percurso formativo aqui foi desenvolvido no Canva também, tá vendo? Isso daqui foi desenvolvido no Canva. E é isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Então, os materiais didáticos desenvolvidos para a disciplina de ambientação para a educação à distância, eles foram todos desenvolvidos no Canva. Sobretudo o que trata de peças gráficas, né? Materiais gráficos, visuais, infográficos. Tá? Foram todos desenvolvidos no Canva. Então, percebam aqui a potencialidade que essa ferramenta disponibiliza para a gente. Né? Eu estou dando aqui uma disciplina na modalidade educação à distância, e eu utilizei o Canva para praticamente tudo. Você pode fazer isso também no seu dia a dia lá na escola. Você pode desenvolver atividades mais lúdicas, sequências didáticas, apostilas, gráficos, infográficos, tudo isso no Canva. Tá? Vamos voltar. Apresentações, objetos visuais e materiais didáticos para pesquisa de mestrado. E eu vou além, pessoal. Não só pesquisa de mestrado. Na própria especialização aqui, né, vai ter atividades no decorrer do nosso curso que você vai precisar desenvolver alguma coisa, um slide, vai precisar desenvolver, às vezes, um texto mais elaborado, vai precisar desenvolver alguma peça gráfica. Isso você pode fazer diretamente no Canva. Então, se você está fazendo um mestrado profissional, por exemplo, você pode desenvolver seu produto educacional no Canva. Foi o que eu fiz. Eu terminei meu mestrado em março do ano passado e eu desenvolvi o meu produto educacional no Canva. E desenvolvi produtos educacionais para outros colegas também. Então, você pode usar o Canva para desenvolver produtos educacionais, gráficos, materiais didáticos e apresentações para a sua especialização, para a sua graduação, para o seu mestrado, para o seu doutorado. Então, o Canva disponibiliza ferramentas de modo que você consiga, você mesmo, né? Você não precisa, muitas vezes, pagar para outra pessoa fazer. Você mesmo pode desenvolver seus materiais gráficos. Tá? É claro que você vai precisar de um pouco de tempo, de trabalho, de pesquisa, de conversar com outras pessoas, para fazer isso de forma mais profissional. Mas é possível. Por que eu digo isso? Porque eu não sou da área de design gráfico, nem de produção visual. Eu não sou formado nisso. A minha área é TI. Eu sou da área de TI, da área de computação. Né? E sou um educador aqui no IFG. E eu mesmo desenvolvo meus materiais didáticos. Todos. Então, isso é perfeitamente possível, né, que você também faça desse modo. É claro que você vai precisar estudar um pouco, né? Mas o ponto de partida é isso daqui. É isso que a gente está conversando. Esse é o ponto de partida para você conseguir disponibilizar seus materiais didáticos. Tá? Então, como eu falei para vocês, né, o banner de apresentação lá da nossa disciplina foi feito no Canva. Os ícones, né, da nossa disciplina também foram feitos todos no Canva, tá vendo? Eu consigo movimentar esses ícones aqui. Por quê? Porque eu desenvolvi esses ícones compondo elementos gráficos, tá? Então, eu compus esses ícones com um ou mais elementos gráficos. Aqui eles estão agrupados, tá vendo? Mas eu posso desagrupá-los. Ao botão desagrupar. Se eu desagrupo dois elementos gráficos, eu consigo movimentar esses elementos de forma independente. Tá vendo? Então, a composição, a formação dos ícones lá da nossa sala, olha os ícones aqui, ó. Cada tópico tem um ícone que representa o conteúdo que vai ser ministrado naquele tópico. E esses ícones foram feitos no Canva, tá vendo? Então, a gente consegue, sim, fazer elementos gráficos, de modo que esses elementos gráficos sirvam para a gente numa disciplina, numa sala virtual, ou em qualquer outra área do nosso processo educativo. Falei para vocês já de produtos educacionais. Aqui tem 2 exemplos de produtos educacionais que eu desenvolvi para colegas que estudaram comigo no mestrado e que tinham mais dificuldade em fazer isso. Né? Então, elas me procuraram e eu, junto com elas, desenvolvi aqui uma cartilha, né, informativa ao estudante do curso técnico em enfermagem, né, a minha colega Lorena, ela fez todo o conteúdo é dela, né,
e eu ajudei ela na diagramação do conteúdo de forma visual. Tá? Então, vamos acessar essa cartilha aqui, só para você ver, né, o que é possível fazer. Então, olha só. Isso daqui tudo foi desenvolvido no Canva, pessoal. No Canva. Então, tem um sumário e tem todo o texto desse material didático educativo. Isso daqui é um produto educacional resultado de uma pesquisa de mestrado, desenvolvido no Canva. Então, você pode fazer isso também no seu dia a dia, tanto no seu dia a dia de estudo, quanto de trabalho. Apostilas digitais. Nós, lá na Diretoria de Educação à Distância, desenvolvemos uma série de apostilas digitais. Essas apostilas estão publicadas lá no Guia EAD do IFG, tá? E essas duas apostilas aqui, Moodle para Educadores e a valorização dos funcionários da educação básica, estão sendo desenvolvidos agora, né? E a gente faz isso, pessoal, no Canva, né? Fazendo de forma colaborativa, assim como eu falei para vocês com aquela funcionalidade de trabalho colaborativo. Então, eu desenvolvo a minha apostila, mas os meus colegas de trabalho conseguem acessar a minha apostila em tempo real e ir posicionando conteúdos, fazendo comentários, ou até construindo a apostila junto comigo, né? Ao mesmo tempo ali que a gente está trabalhando juntos. Então, aqui são exemplos de apostilas e de e-books que foram desenvolvidos no Canva, tá? E que são materiais, se você olhar, são materiais profissionais. Você acha realmente que foi uma equipe grande que desenvolveu, uma editora, ou alguém da área de produção visual que fez, mas não, fomos nós mesmos que fizemos, e nós não somos da área de produção visual. Então, a gente tem, e a gente consegue fazer muita coisa, mesmo não sendo da área. Outra coisa que a gente consegue desenvolver, gráficos. Você sabia que você consegue fazer gráficos no Canva? Sim. Né? Então, muitas vezes, você está fazendo lá uma pesquisa, para um TCC, para uma dissertação ou para uma tese. Você está fazendo uma pesquisa. E aquela pesquisa resulta em dados numéricos, por exemplo. E você precisa disponibilizar aquilo por meio de gráficos. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Ir lá para o Excel, não é? A gente vai lá para o Excel, desenvolve os gráficos, às vezes a gente dá um print no gráfico lá e coloca no nosso trabalho. Né? Isso é muito comum. Mas, se você estiver trabalhando com gráficos mais simplificados, você pode fazer no Canva também. O Canva tem um console que você consegue criar gráficos interativos. Olha só, eu vou passando o mouse aqui e ele vai me dizendo o que cada pedaço ali significa. Então, eu, por exemplo, quando fiz a minha pesquisa de mestrado, todos os gráficos que eu desenvolvi, eu desenvolvi no Canva, porque a interface visual dos gráficos no Canva fica mais atrativa e fica visualmente melhor do que se eu fizesse no Excel ou em outro software. Esse gráfico aqui, por exemplo, é um gráfico resultado da minha pesquisa de mestrado. Esse gráfico aqui, ele está tal qual dessa forma lá na minha pesquisa. Tá? Então, você consegue desenvolver gráficos e infográficos também no Canva. Esse daqui foi um outro gráfico que eu desenvolvi também, olha só. Que é um gráfico de pizza. Tá vendo? Um gráfico de pizza que a gente consegue passar o mouse e visualizar o que está acontecendo. Então, esse gráfico aqui também, ele foi disponibilizado lá na minha pesquisa. E você consegue fazer dessa mesma forma para suas pesquisas, para os seus trabalhos, lá na sua escola também, se for preciso. Um outro exemplo, vídeos curtos, vídeos rápidos. Nós tivemos um evento há um tempo atrás da educação de jovens e adultos. E nesse evento, pessoal, eu precisei fazer uma vinheta de abertura, e eu fiz no Canva. Olha só que interessante. Não vai tocar o áudio para vocês, mas dá para a gente ver aqui. Deixa eu ver. Aqui, olha só. Tá vendo? Tá tocando um áudio aqui para mim, mas para vocês não vai aparecer porque eu não compartilhei o áudio.
Mas esse vídeo rápido, que é um vídeo de abertura do evento, eu criei no Canva. Então, quando a live iniciou, antes dela começar, eu soltava essa vinheta, tá vendo? Então, você consegue fazer vídeos rápidos, vídeos de abertura, vinhetas, no Canva também. Então, olha só o que a gente consegue fazer. Muito tranquilo fazer isso aqui. Essa animação rápida é muito fácil de fazer. Então, além de tudo que eu mostrei para vocês, a gente consegue fazer vídeos rápidos. E para finalizar, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês duas novidades, que são novidades relacionadas à inteligência artificial. Né? Inteligência artificial, IA, né? Tá na moda, não tá? Então, o Canva trouxe ferramentas de inteligência artificial para o software dele, né? Então, você pode criar mídias mágicas, que são mídias, ou seja, objetos gráficos visuais criados por inteligência artificial. Você vai digitar lá um prompt, né? O prompt é a explicação que você quer. Né? A gente chama de prompt aquele texto que você insere para o software de inteligência artificial, para ele entender o que você espera como resultado. Né? Esse é o prompt. Então, você pode criar imagens com o uso de inteligência artificial. Né? O Canva disponibiliza isso de um tempo para cá. Qual é o caminho para fazer isso, pessoal? Aqui do lado esquerdo, aqui embaixo tem, ó, tá vendo? Mídia mágica. Aqui em mídia mágica, a gente consegue dizer para o software o que a gente espera. Eu deixei aqui um exemplo, ó. Sala de aula com crianças interagindo entre si e a professora em frente ao quadro, sorrindo e olhando para as crianças. Vamos ver se ele vai entender o que eu estou pedindo. Vamos ver se ele vai entender. Eu colei aqui no prompt. Tem um botão de estilos. Tá vendo? Aqui em estilos eu posso dizer que tipo de imagem eu quero gerar. Eu quero gerar uma foto, porque eu quero uma imagem realista, né? Então vamos gerar uma foto aqui. E clico no botão gerar imagens. Ele está pensando aqui, está gerando a imagem agora. Vamos ver o que isso vai resultar. O Canva gerou 4 tipos de imagem aqui para a gente. Vamos colocá-las. Olha só. Essa é a primeira delas. Tá meio estranho, não tá? Tá vendo que o sorriso tá meio estranho? Não ficou uma imagem realista, né? Tem dessas também, né? A inteligência artificial faz isso, né? Não, às vezes o treinamento não foi adequado, mas isso acontece. Vamos ver outras aqui. Olha só. Uma das coisas que a inteligência artificial tem muita dificuldade de reconhecer, pessoal, é feições. Feições. O Canva, não só o Canva, mas outras inteligências artificiais de outros softwares, de outras empresas, muitas vezes têm dificuldade em reconhecer feições. Então, você pode ter essa dificuldade quando você está trabalhando com geração de imagens por inteligência artificial. Olha só. Você pode usar, e nesse caso aqui, as imagens não ficaram muito boas, não. Mas você pode ir trabalhando com o conteúdo, né? Então, você pode descrever melhor, você pode mudar o prompt, e pode indo descrever melhor quais são, o que você espera daquelas imagens, e ir gerando as mídias aqui, os elementos gráficos, tá? Outra coisa, você pode gerar texto, né? Além de imagens, você pode gerar textos com o Canva, né? Como é que eu faço isso? É simples, você pode selecionar uma porção de texto que já existe, tá? E clicar nesse botão aqui, ó, texto mágico. Nesse botão texto mágico, ele te permite reescrever o texto com outras palavras, corrigir a ortografia, desenvolver um pouco mais o texto, encurtar o texto, ou seja, resumir aquilo que está escrito, deixar o texto mais divertido, mais formal, toque de fantasia e outros. Né? Então, além de uma inteligência artificial para gerar imagens, o Canva tem uma inteligência artificial também para gerar textos. Gerar textos
melhorar textos, resumir textos e complementar textos, né? Aqui eu não vou entrar na discussão se isso é bom ou não, tá? A gente não está discutindo isso. Eu, particularmente, não gosto de utilizar, porque a gente precisa sentar e escrever nossos textos, né? Você não vai escrever uma pesquisa, seja de especialização, de um mestrado, de um doutorado, utilizando inteligência artificial, né? Não recomendo mesmo, porque a gente precisa sentar e escrever, né? Exercitar a escrita, e a gente aprende a escrever escrevendo e lendo muito, né? Mas existem hoje diversos softwares, inclusive o Canva, aqui eu estou mostrando para vocês, que é possível, né, trabalhar na reescrita de um texto que já existe. Então, se você quiser melhorar, quiser ter inspirações de como melhorar o seu texto, talvez seja útil para você. Tá? Então, o Canva tem uma ferramenta de inteligência artificial que você consegue trabalhar com textos também. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre o Canva, né? Como eu falei para vocês, eu não espero que você tenha aprendido a usar o Canva aqui, tá? Não é disso que se trata. A proposta aqui não é essa, né? Eu não consigo te ensinar a usar o Canva em 1 hora, mas eu consigo te mostrar o que essa ferramenta pode fazer por você, né? O que você pode agregar na sua prática educativa utilizando o Canva. E é disso que se trata, né? O que eu posso melhorar no meu dia a dia, tanto como estudante ou como professor, professora, utilizando o Canva, né? E eu tenho certeza que você teve muitas e muitas ideias do que fazer com o Canva no seu dia a dia, como estudante ou no seu dia a dia como professor ou professora, tá bem?